Fala, turminha! Boa tarde, bom dia, boa noite, como vão vocês? Copa Estrelato, sim! É tempo de mata-mata para a Copa Estrelato. Vai começar o mata-mata. 9 rodadas já se foram. Ufa! Muito jogo. 8 vezes 9 vai dar 56, não vai dar 63, vai dar 72. É mais ou menos isso daí, gente. Foi muito jogo aí que a gente teve para a gente conhecer os 12 classificados para o mata-mata. A gente já conhecia os 4 classificados para as quartas de final na rodada passada. Eu e o Rodrigo Cross falamos aqui que não havia novidade alguma, né, Rodrigo, para a classificação, as classificações de grupo A. Quem ganhou o grupo A, você lembra? Eu já até me esqueci aqui. Quem ganhou o grupo A foi o Celtics, lembrei, ufa, o Celtics e Fundão classificados já com uma rodada de antecedência para a quarta de final, e Futebol com o Desportivo América no grupo B. Os 4 já estão nas quartas, a gente precisava conhecer a turma lá de baixo, aquela sexta posição que enfim conhecemos. Rodrigo Cross, um bom dia, seja bem-vindo a você. E já me diz aí uma coisa, quem são os outros classificados e quem rodou na rodada final, que a gente esperava que fosse classificar e deu aquela dançada. Já apresenta aqui para o nosso pessoal, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas, todo mundo que está vendo a gente. Acho que acabou seguindo, né, o que a gente esperava. No grupo A, a gente teve aí o Hospício, o Matazap, o Catadão e o Deportivo Roca com um pouco de emoção, Ih, travou tudo. né? A gente teve aí o Pinheirol, o Luxemburgo, o Meninos da Vila e o Manchester Potes. Esse grupo pegou um pouco a questão que a gente achava que o El 12 também classificaria, mas aí na última rodada acabou saindo fora. Mas no fim, acho que ficou muito daquilo que a gente já estava prevendo mesmo. Nenhuma novidade, segundo o Rodrigo Cross, tudo o esperado, o script se manteve. Eu estou até abrindo aqui a tabela, que o Rodrigo falou para nós que o El 12 a gente esperava que classificasse e acabou rodando. Eu acho que esse é o. Talvez essa seja a única surpresa, né, da rodada final, Rodrigo. O El 12 caindo fora e entrando Manchester, entrando Meninos da Vila, né? Meninos da Vila que chegou desclassificado na 7ª posição, venceu o próprio El 12, se eu não me enganei, é isso mesmo, né? Venceu o El 12 pelo placar que precisava, 3-1. Inacreditável essa 5ª e 6ª posição do grupo B. Meninos, Manchester Pots e El 12, 9 pontos, 3 vitórias cada um. Ou seja, quando empata assim, a decisão vai o quê? Para os confrontos diretos entre si. O Manchester ganhou do Meninos, o Meninos ganhou do El 12, o El 12 ganhou do Manchester. Todo mundo ganhou, fez 3 pontos, zera isso, vai para o saldo de gols entre eles, tá? Isso explicando regulamento, que pode ser que o pessoal ainda não consiga entender. Aí o Meninos da Vila perdeu de 1 gol do Manchester e ganhou de 2 do 12. O Manchester ganhou de 1, perdeu de 1. O El 12 ganhou de 1 e perdeu de 2. Isso quer dizer o quê? Meninos da Vila, nos confrontos entre os três, saldo 1, Manchester saldo 0 e El 12 saldo -1. Ou seja, Meninos em primeiro, Manchester em segundo, El 12 em terceiro. 2 vagas, o El 12 rodou. Sim, senhor, o El 12 rodou. Esse é o lance do negócio, né? O pessoal do Meninos até mandou mensagem: Lucas, nós estamos classificados mesmo, confere isso, podemos comemorar, que eles estavam sábado à noite ainda não sabendo se comemoravam, Rodrigo. Oficialmente, comemoramos ou É, não comemoramos? E eu quero saber de você já nessa é, pergunta aí, por que o Meninos entrou, por que o Meninos ganhou do El 12? O que aconteceu com o El 12 que parecia tranquilo para se classificar e agora vai chupar o dedo neste sábado?
foi o mata-matas do mata-mata, né, esse jogo, por ser um confronto direto. E a gente vinha falando que, tirando, assim, os dois primeiros, a gente via o mesmo nível, assim, entre os outros times, né? E como é jogo eliminatório, digamos assim, né? Quem ganhasse estava dentro, acaba dando essa margem, né? E acabou sendo o dia do Meninos da Vila nessa ocasião, fazendo exatamente o que precisava, nem mais nem menos, vencendo por 2 gols. E é aquilo, né? Venceu agora o Eldozi num jogo basicamente eliminatório, agora também, por que não, né? Vencer na próxima rodada também e avançando. Agora nivela muito, né? Pode ser o jogo de um time pode estar no dia dele, pode faltar alguém, pode não faltar alguém, pode dar uma margem aí para esses times que, né, capengaram um pouco nessa primeira rodada, como foi também o Manchester, ou agora também o Meninos da Vila, de quem sabe surpreender. Principalmente nessa primeira fase agora de oitavas de final, sem, né, esses times que já se classificaram direto para quartas, que a gente sabe que a gente está colocando eles mais no nível um pouco mais acima de favoritismo. Então, esse mata-mata vai ser interessante nesse final de semana agora. Pois é, o Meninos da Vila, classificado na quinta posição, vai encarar simplesmente o Matazap. Matazap que ficou em quarto no grupo A e terminou a primeira fase batendo o Catadão, né? O Matazap foi o time que deu o pulo aqui, né? Ele estava Sim. lá na quinta posição, podendo até ficar em sexto, né? Conforme o Roca vem, todo mundo esperava que o Roca vencesse o White Pony. Nós vamos falar desse jogo daqui a pouquinho. Mas o Roca, ao final das contas, com muito sofrimento, susto na torcida, ganhou do White Pony e chegou a 10 pontos. Isso fez com que o Matazap, com 9, precisasse vencer o Catadão para não ficar na sexta posição. E foi o que aconteceu. 6-4, bateu o Catadão. Isso compromete o que a gente falava do Catadão nas outras rodadas, Rodrigo Coas. É, é preocupante a derrota do Catadão ou basicamente já estava todo mundo de buenas, curtindo o final de semana para focar no mata-mata? Era mais importante para o Matazap a vitória do que ao Catadão? Como você encarou aí essa vitória do Matazap e principalmente, né? Eu quero te perguntar em seguida, baixinho expulso vai ficar de fora do mata-mata do primeiro jogo. Como é que um time classificado, Rodrigo, arruma uma confusãozinha para ter jogador expulso para mata-mata? Isso é a resposta que você me dá na sequência. Primeiro me fala um pouco da ideia. Preocupante para o Catadão ou tranquilo? Era algo só para cumprir tabela e para o Matazap a mesma coisa ou não? Eu acho que é bom para ficar ligado, assim. O Catadão ele vinha de uma primeira fase muito boa, só perdeu ponto para os dois primeiros times, né? O Celtics e o Fundão, e agora perde para um time que estava ali atrás dele, inclusive sendo ultrapassado pelo mesmo. Então é para ficar ligado, sim, né? Agora a gente sabe que a margem de erro ela vai ser mínima, inexistente. Se cometer erros que cometeu contra o Matazap agora, vai ser o fim do time na competição, né? Então é sim para ficar ligado. Foi um padrão do Catadão, jogou bem. O Pepe fez 3 gols, né? Ele está sendo destaque aí do time na competição, mas precisa melhorar sim. Eu acho que é para ficar de olho. E talvez eles não esperavam talvez um Matazap tão competitivo assim. Jogou melhor o Matazap, mereceu o resultado, mesmo estando atrás do placar, mais de uma vez durante o jogo. E para eles, né, a moral cresce. Agora, para o Catadão, acho que é bom até para ligar um pouco do alerta, mas não é assim, terra de ninguém agora, terra arrasada. Também não é assim, mas é bom para ficar esperto. E, cara, foi uma confusão besta já no final do jogo decidido, teve uma expulsão para cada, inclusive. E é aquilo, né, que a gente falou. Agora no mata-mata não tem margem de erro. Você perder um jogador importante pode ser fatal. Vamos ver como vai ser agora nessa próxima rodada aí pro Matazap. Que melhorou, fez um bom performance nessa última rodada, então é a tendência, né? E eles querem, imagino eu, com certeza, manter esse bom ritmo. Pois é, o Baixinho é um cara que você está sempre elogiando aqui. O Baixinho é o da defesa, não é isso? Ih, travou. Bom, falo Isso, então. Calma. exatamente, o próprio.
Isso aí. Ouvi os sinais dos céus, chegaram os sinais. Sim, Baixinho é o zagueiro revelação do Rodrigo Cross do Matazap, enquanto o Claudinho é o atacante. Os doisinhos aqui fazendo bonito pelo Matazap. Eu quero te perguntar uma coisa, Rodrigo Cross. O que acontece? Qual é o seu problema com o PP do Catadão? Por que o senhor nunca põe o PP em primeiro nos MVPs? Quantos gols ele vai precisar fazer numa partida para ele ser o melhor jogador do jogo? Porque na rodada anterior ele só faltou fazer chover e foi o segundo. De novo aqui, hat-trick, o caramba, 4, o que o time perdeu, mas segundo também. O que o PP precisa para ser reconhecido pelo senhor? Ó, em minha defesa, o jogo da semana passada não fui eu. Né, o outro lá que ele fez 3 gols. Esse do Matazap fui eu. Mas é porque também do outro lado, acho que foi o Kibe que foi o MVP, ele fez 2 gols, deu um passe, o time dele venceu. Então ali, né, você tem que colocar as coisas na balança também. Tá demais, mano. Eu só vejo o PP artilheiro do campeonato. Deixa eu até ver quantos gols Mas o PP tem aqui, ó. 12 gols o PP. Ele basicamente em 2 rodadas ele empatou com o Scott e com o Marcos Rafael na artilharia e só está perdendo para o Kaique do Fundão, que tinha metido trocentos gols na rodada anterior, né? Ou foi nessa rodada? Deixa eu ver aqui. Não, essa rodada foi a rodada do Coxa. Foi na anterior. PP, para mim, vai ser artilheiro do campeonato. Isso se o Catadão não morrer na praia agora na próxima partida, né? O perseguido PP, torço por você para ser reconhecido, PP. O senhor tem a minha solidariedade. Se o senhor não for o melhor da partida no sábado, a gente vai inverter repórteres ali até achar algum que reconheça do seu talento. Outro Rodrigo Cross, que pelo menos esse eu ouso dizer foi primeiro, e foi pelo senhor, acredito, o Chiarelli do Peñarol, quando ele não está suspenso, ele está fazendo hat-trick no mínimo, né? Me fala um pouquinho aí do jogo, que eu vou te falar uma coisa. Ó, a produção já mandou lá, a produção solta aí, ó. Acusação séria, Rodrigo de Sena. Jogo de cena da porra do Desportivo América, perderam de propósito para a imprensa parar de colocá-los como favoritos ao título. É uma vergonha o que o senhor Leonardo fez e mandou o time fazer. Percam do Peñarol para eles pararem de falar bem da gente. O senhor vai parar de falar bem do Desportivo América porque perdeu do Peñarol? Eu quero saber por que perdeu, fora a entregada, claro. E me fala desse menino Chiarelli que está fazendo gol à beça agora. fez 3 de novo, né? E ele tinha ficado suspenso na última rodada quando o Peñarol empatou com os Bagres. Fez falta ali, né? Que o time. E, cara, o do América, se ele realmente queria sair um pouco do holofote, conseguiu. Porque realmente o Peñarol foi melhor no jogo. Acho que, se eu não me engano, o Desportivo América abriu uma vantagem nesse jogo de 3-1. Tomaram a virada no segundo tempo, que não viram a cor da bola. Só que, cara, assim, né? Antes eles só tinham perdido do Fute Table. Então, assim, é um time que é capaz ainda de conquistar o título, né? Baseado nesse último jogo, realmente a gente começa, né, tipo, levantar umas suspeitas, ter um pé um pouco mais atrás com ele e tal. Mas vamos ver agora no mata-mata, acho que eles vão virar um pouco a chave, né? Vão falar que não, agora a gente não é mais os coitados, os azarões, a gente vai conseguir bater de frente com todo mundo. Por outro lado, mostra que uma força do Peñarol também, né? O Peñarol, se não me engano, ele só perdeu para o Fute Table, se não me engano, nessa primeira fase. Só tem uma derrota. Vamos ver isso daí. Eu vou checar aqui enquanto o senhor finaliza aí o seu Só tem, pensamento. só tem uma Uma derrota, um derrota time só do Peñarol, né? Então, é um time que foi crescendo muito ao longo do campeonato, né? E quando tá inteiro, principalmente o Xeredi, que é o destaque do time, é um time muito perigoso. Então, acho que se puder destacar assim, esse time, um time para ficar de olho no mata-mata fora que eles que a gente está cansado de nas quartas de final, talvez seja o time da ficar de olho. Pois é, o Pinheirol, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Depois do Futebol, é o time que menos perdeu, tá? Desportivo perdeu 2, o Luxemburgo perdeu 2. O Pinheirol só perdeu para o campeão Futebol.
mas teve 2 empatezinhos aí no meio do caminho. Esses 2 empates é que justamente colocaram-no abaixo do Desportivo América na tabela, 17 pontos. Pelo menos o que a gente não esperava, né? Essa vitória do Pinheirol fez com que o Luxemburgo jogasse oitavas de final, né? A gente já jogasse oitavas, não, perdão, caísse da terceira para a quarta posição. A gente já tinha como certo, né? Luxemburgo terceiro, o Pinheirol vai ficar em quarto, vai perder do Desportivo América, mas não, o Pinheirol mostrou suas credenciais, 5-3, como o senhor falou, virada no segundo tempo, 4 gols no segundo tempo, de 1-3 passou a 5-3. Desportivo América foi todo embora no intervalo? Confere a informação ou não? Não. Não, dessa vez ficaram lá. Dessa vez O eles Zé ficou ficou lá engraçado. até o final. Marcos Ficou todo Rafael. mundo. Da última vez que saíram, o time fez 5 gols no segundo tempo. Agora que ficou É todo por mundo, isso, tomaram eles não 4. foram embora, o time tomou pau. Se eles Tá tivessem ido, identificado o problema. tinha ganhado. Nesse Pinheirol, Rodrigo Cross, o senhor puxou uma sardinha que a gente pouco falou aqui, né? Tem que fazer um meia-culpa aqui. Poucos demos crédito para o Pinheirol nessa primeira fase, mas, de fato, uma única derrota aqui, se você pegar das 2 chaves, né, dos 18 times, tirando o Celtics e Food Table que não perderam, ele está acompanhado de Fundão, Hospício, que perderam só uma vez. Apesar que o Hospício tem 4 empates, né? O Hospício acho que é o campeão dos empates aqui. Impressionante como empata esse Hospício. Mas a gente vai falar do grupo A. Para finalizar aqui esse grupo B, o Pinheirol, a que mais você acredita essa boa fase do time? Assim? Quem mais chama a sua atenção ali? Entre o setor ofensivo, a gente já falou que a Arelli está deitando e rolando ali. E mais para o meio, para trás, quem que você destaca? O Paulo Davi, o capitão, ele é o camisa 5. Ele geralmente ele frequenta aquela mais um pouco à frente da defesa, é o cara que conduz a bola no ataque, ele tá sendo uma peça importante ao longo do campeonato foi, mas nas últimas rodadas teve o Naka também. Ele geralmente começa do banco, ele é aquele jogador rápido que consegue achar os espaços em jogada individual também, sempre do campo de defesa, assim, é o cara que faz a ligação com o Xerere pivô, é um time muito bem montado, assim, tá funcionando bem nos setores, tanto defesa, meio, ataque. Tá pegando ritmo, né? O coletivo tá encaixando bastante nos últimos jogos, também do destaque aí do time inteiro, né? Basicamente, com destaque para esses 3 por enquanto nesses últimos jogos. Quem que é o terceiro? Desculpa, o Paulo Davi, O o Naka, Chiarelli, o Naka. Boa. isso. Geralmente Naka. É isso. a gente começa no banco. Eu vou destacar o Felipe Camilo, então, só para gente colocar. Felipe Camilo, Gabriel, craques de bola que fazem rolar esse Pinheirol para cima. Vamos lá, finalizando então, só para não falar que não falamos das flores aqui. O Luxemburgo, que folgou, ficou ali nos seus 16 pontos, caiu para a quarta posição. O Futebol não jogou, né? Porque o Águias, o Lanterna, não compareceu, WO. Um WO de 6-0 para o Futebol. O Futebol ficou puto da vida, Rodrigo Cross. Que o Vitinho, ele falou: vocês simplesmente tiraram a minha artilharia. Porque eu ia fazer 12 gols no Águias, eu já estava preparado para fazer 12 gols. O Scott ia fazer mais 7 gols ali, e eles iam brigar lá em cima na artilharia. Não vão mais, né? Até o Herrera falou: eu queria meu MVG nesse último jogo. Não vai mais, não serão Futebol. Só o Scott, que é MVP antecipado da competição, né? Com rodadas de antecedência, ele sim vai receber o troféu. Agora a artilharia, vocês vão ter que brigar no mata-mata também. O Manchester Potts, que é o único que a gente não falou aqui, entre os classificados, bateu o Deportivo Los Bagres, que estava eliminado, mas foi para o jogo, foi para a batalha, honrou o nome do time, honrou os 8 jogos, e até que perdeu de 9, mas marcou 5, né? Me fala um pouco desse jogo, Rodrigo Cross, e já emenda também no. Não, é só esse que faltava. Segue. Esse jogo eu tava um
pouco de dúvida antes dele, né? Assim, de fazer muitas falhas de marcação, muitas lacunas no meio do campo eles deixam durante os jogos. E o Los Bagres vinha até, assim, um time que já estava eliminado, mas que veio do empate contra o Penharol, que a gente estava destacando aqui agora. Teve jogos que ele vendeu muito cara a derrota. É sempre um time que marca muito gol, costuma marcar muito gol também, mas acaba sofrendo muitos. Então, era um jogo que antes eu estava prevendo estar um pouco aberto, né? Nesse caso, o Manchester foi lá, venceu até com uma boa margem, né? Fez 9 gols, apesar de ter tomado 5, mas carimbou essa vaga. É um time que ofensivamente tem potencial, precisa melhorar lá atrás. Então vamos ver como eles vão sair agora no mata-mata, mas ele estava ali entre os que iriam mesmo se classificar. A gente, né, falava deles, do 12 do Meninos da Vila, então eles realmente confirmaram aquilo que a gente esperava, né? Vencendo, enfrentando um time não que já estava desclassificado, a gente imaginava que eles pudessem ganhar esse jogo, e assim fizeram. Vamos ver agora no mata-mata, né? Vai vir adversário difícil agora na próxima fase. Pois é, o Manchester Potts, só por estatística, é a pior defesa dos 12 times classificados, tá? Sofreu 42 gols em 8 jogos. É muito gol sofrido muito gol. aí. É mais de 5 gols por jogo que o Manchester Potts sofre, tá? Ele tomou 42 gols. Então, né, o Meninos da Vila tomou 25. O Luxemburgo tomou 37. No grupo A, o pior time é o Matazap e o Catadão, que sofreram 28 gols. Olha a diferença de gols sofridos pelo Manchester Potts. Então, é preciso cuidar dessa defesa do Manchester aí. E com adeus ao Los Bagres, esperamos a próxima edição. O time deu uma melhorada muito boa da última edição, trouxe jogadores bons, tá? O Fex, de novo, mais 3 golzinhos para a conta do menino aqui. Ele acabou entrando até entre os top 10 artilheiros do campeonato. 10 gols o Fex, só para a gente ter uma noção. Hoje o Kaique tem 13, o Fex, no time do Los Bagres, que não se classificou lá embaixo, meteu 10 gols. É gol à beça, então. Imagina se o Fex estivesse num time brigando lá em cima, hein? Que um time que faz muito gol. Aí sim a coisa ia vingar. De 27 gols do Los Bagres, o Fex fez 10. Praticamente de cada 3 gols do time, um é do Fex. O El12 disse adeus também aqui. Em nenhum momento o El12 empolgou, né, Rodrigo Cross? Vamos ser sinceros nisso muito. também, né? O Sim. Meninos, querendo ou não, parece, o que me dá a impressão é o Meninos da Vila, tecnicamente, é um time abaixo do El12, quis muito mais do que o El12 essa classificação, né? E eles trouxeram esse menino Henrique aí para essa reta final que acabou fazendo a diferença, né? Sim, acho que no final também entra um pouco disso, né? Às vezes a vontade acaba passando um pouco mais, né, necessariamente do que o time pode entregar ou não. E é aquilo, né? Confronto direto, o time que quis mais acabou avançando. Então, o Meninos da Vila é um time que tem potencial até para voltar mais forte, caso não classifique nesse ano, né? Vão crescendo aí já cresceram ao longo da competição, a tendência é ir melhorando. É isso aí. E no grupo A, me fala uma coisa. O que você viu assim? O que te surpreendeu? O que você pode puxar ali dentro dessa última rodada? Eu vou te trazer algumas perguntas, você me responde qual vai ser. Snoop Dogg e Canela, ambos eliminados? Uma dupla eliminação seria a sua chamada? A sofrência que o Roca teve para ganhar do White Pony. O jogo Essa mais daí do foi que complicado. cozido de fundão e hospício para mais um empate do hospício. O que te chama a atenção? Ou claro que a gente já comentou lá no começo, né? A vitória do Matazap para cima do Catadão. Nossa, nós voamos do grupo A para o B e agora estamos voltando para o grupo A. Vamos lá, então. Qual te chama mais atenção aí? 1, 2 ou 3? Eu vou no 2, porque o jogo do Deportivo Roca com o White Pony foi muito
Foi muito curioso, né? A gente imaginava que o Deportivo Roca ia passar o carro, e no segundo tempo foi 2-0 para o White Pony, que o Deportivo Roca, assim, eu, eu tenho que puxar muito na memória para lembrar de um chute no gol dos caras. Não encaixou, não conseguia. Eu não sei o que foi. Foi o Pix que o Canela já tinha jogado antes que fez para os caras, deu certo. Mas o White Pony jogou melhor, melhor Ih, competição inteira. peraí, O primeiro peraí, tempo que foi ficou 2-0, mas já começou melhor. a mala branca Voltou. do Canela só serviu para o primeiro tempo, é isso? No primeiro Só tempo, serviu a pro primeiro mala tempo. branca encheu o bucho do E White aí, Pony. e aí foi curioso que o primeiro tempo o Roca não viu a cor da bola, e aí saiu perdendo por 2-0, e no segundo tempo, com 6 minutos, fez 3 gols, assim, um atrás do outro. Um lance atrás do outro, um escanteio, uma jogada ali de. Foi um chute de média distância, depois de um rebote do goleiro, os caras simplesmente desencantaram. E aí, depois que virou, aí a gente já via que não tinha mais possibilidade de entregarem a rapadura, mas o primeiro tempo foi muito preocupante. Foi 4-0 no segundo tempo, até Eu os acho 9 minutos. O Roca fez 4 gols, que afastou a zebra ali, né? E fizeram em 9 inclusive minutos com que o não goleiro. fizeram nos 25. Né? Foi muito curioso esse jogo. Me diz uma coisa, esse Jango tá entrando nos MVP todo jogo agora, quando o Roca vai bem, né? Me fala um pouco do Jango e quais são as armas que o Roca vai ter para o mata-mata, né? Já que, não vou dizer incrivelmente, o Roca pega o Pinheirol neste sábado pelas oitavas de final, mas é que o Roca é meio que um apanhado do River Plate, um time que jogou no semestre passado, Rodrigo Cross, o River Plate. E eles foram horríveis mesmo, assim, no campeonato inteiro. Então a gente olhava, puta, o Roca é meio que remanescente do River Plate, então vai ser a mesma coisa. Não, o Roca está bem melhor, né? É, Opa, o que está eu acontecendo acho, aí? Estão matando alguém aí, Rodrigo? Eu ouvi. eu acho que ele tem melhorado nesse último ano, nesse último campeonato, perdão. Um pouco por causa do que você falou, do Jango, ele entrou muito bem nos últimos jogos. Nesse jogo ele começou na reserva, mas ele foi melhorando ao longo do jogo, muito. O Rock foi melhorando ao longo do jogo muito por causa da entrada dele. Você vê que em um tempo ele fez o que foi necessário para colocar ele entre os MVPs, né? Então é um time que está se encaixando. Talvez um pouco tarde do campeonato, mas ainda está se encaixando. E é aquilo, cara, é o que a gente fala, entre os times que estão ali, Manchester Potes, a gente falou já do Meninos da Vila, o Roca, são times que talvez não sejam para esse campeonato, mas que vão melhorando ao longo do ano, né? Da próxima edição. Pois é, Jango, Faim, Vitor, destaques do Deportivo Roca. Esperamos que sigam assim e façam um bom jogo contra o Pinheirol, né? O Pinheirol de Chiarelli. Fiquem espertos, pessoal do Roca. O pessoal do Roca assiste a gente, tá, Rodrigo? Eles estão sempre ligados, eles sempre vêm falar comigo do que a gente falou, isso, aquilo, não sei o quê. Espertíssimos com camisa 9 do Pinheirol, que joga demais. Deportivo Roca espantou a zebra, Jango neles e está no mata-mata, beliscando ali a sexta posição. Catadão ficou em quinto lugar, justamente pelo número de vitórias. Matazap chegou a 4 vitórias com 12 pontos, o Catadão teve 3 empates e 3 vitórias. Então, pelo número de vitórias, o Catadão ficou atrás. Não foi nem pelo confronto direto, foi pelo número de vitórias. Matazap, quarto, Catadão, quinto, e Hospício e Fundão fizeram aquele jogo que não valia nada. Valia nada, Rodrigo Cross. E você sabe quem está suspenso para as oitavas de final, Rodrigo Cross? Eu não Quem? sei se o senhor já olhou lá no site, mas Rafael Salles derramaria lágrimas aqui quando lesse que Careca está fora do mata-mata. É complicado, viu? Nesse jogo, eu não diria que ele não brilhou nesse jogo, porque, sendo bem sincero, foi tabela mesmo dos dois times.
Mas é um cara que vai fazer falta, né? O Hospício, ele vem sendo inconsistente. Você vê, a gente fala que foram 4 empates, 2 desses empates foram contra times lá de baixo. Acho que os dois, inclusive, que nem se classificaram, o Snoop e o Catadão. Com o Careca jogando. Então, sem ele, vai ser um desafio aí no mata-mata, né? Vai fazer falta com certeza. Vai fazer muita falta, apesar que o adversário é o Manchester Potts, né? O Manchester Potts, a gente acabou de falar, defesa não é o seu forte. E o Careca é um cara muito forte no ataque, né? É um dos artilheiros da competição com 10 gols e vice-líder dos MVPs com 13 estatuetas. Ele só não ganhou mais porque ele vai ganhar mais uma agora, né? Que ele foi terceiro lugar aqui nessa corrida, 14. Porque teve um jogo que ele não jogou. Semana passada ou retrasada, o Careca não foi jogar. E aí ele não pontuou no MVP, senão ele poderia até tomar esse MVP do Scott. Hospício sem Careca. Fundão, força máxima. O Fundão, a gente fala de Marcos Rafael, a gente fala de Mundarel, do Kaique, né? Que não foi nesse último jogo, mas tem um cara que todo jogo aparece. O Rodrigo Cross parece que é aquele camarada que não é de holofotes, o tal do Coxa. Ele está resolvendo muito para o Fundão, vou te dizer, talvez até mais do que esses outros jogadores, né? Pela regularidade e pela presença, né? Pelo comprometimento. O Coxa está se transformando do grande nome do Fundão nessa campanha, ou você ainda coloca o Kaique e o. Quem foi o outro que eu falei? Eu já me perdi aqui. Eu sempre falo do Marcos Rafael, mas o Marcos Rafael saiu do Fundão, ele foi pro Desportivo América. Desportivo América, é isso. Então, Mas eu acho que o Coxa ele entra assim nessa porque ele por exemplo, ele é o tipo de jogador que o Kaique procura para definir uma jogada, entende? Então, o Kaique ele é aquele cara que é o individual, que também resolve jogos, mas o Coxa ele vem sendo o definidor das jogadas pro Fundão. Então, você precisa nesse mesmo gol no finalzinho do primeiro tempo, no finalzinho do segundo tempo. Então, o jogo apertado. Quando o Fundão precisava, ele apareceu. Então, ele tem sido esse jogador decisivo acima de tudo. Então, acho que dá para colocar ele, não sei se melhor, no nível acima dos outros, como o Kaique, por exemplo, mas talvez no mesmo nível de importância e de, de responsabilidade mesmo para trazer os resultados para o Fundão. O Fundão estava um pouco desfalcado nesse jogo, não estava com tanta gente, né, que tem vencido bem o coletivo, né, do Fundão vencendo destaque ao longo do campeonato, mas acho que com ele, com a galera toda comparecendo aí na próxima fase, é um time que nas quartas de final ali pode, a gente coloca, né, eles ali entre os tops da competição. Então, com o Coxa melhorando jogo após jogo, é mais uma arma, né, para eles. é isso, e eu quero ver o Matt voltar a jogar bola, né? O camisa 10 do Fundão, Matt, bom destaque no semestre passado, ainda não mostrou o mesmo serviço que de 2023. A temporada dele 2024 está devendo muito. Ele é o senhor playoffs, vamos ver se ele agora aparece mais. Torçamos pelo Matt no Fundão. Falamos de todo mundo, não falamos? Ou faltou falar de alguém? Vamos lá. O Celtics faltou quem? Faltou os dois que morreram abraçados, né? Os dois que morreram abraçados. A gente teve até a chamada aqui da produção, soltou aí, boa produção. Snoop Dogg e Canela, né? Fizeram o jogo de abertura do grupo e o que deu? Deu Canela 4-2. Confere? Confere, o Canela que vem sonhando, né? Vem melhorando nos últimos jogos, vendendo o cara algumas derrotas, venceu pela primeira vez na última rodada, venceu agora de novo. E como eles abriram a rodada, o Canela teve durante certo momento classificado, né? Para a próxima fase, até o jogo do Deportivo Volca se encerrar. E, cara, aquilo, né? De fato, foram os times que foram mais inconsistentes, né? Junto com a Red Pony, que não acabou não conquistando nenhum ponto nesse grupo. Mas são dois times que foram melhorando ao longo do tempo, né? A gente viu o Snoop Dogg, por exemplo, com o ponto do hospício, aí no finalzinho também, esse jogo, eles chegaram a virar contra o Canela, empatar contra o Canela, então são times que acordaram tarde demais, né? Principalmente o Canela, que
vacilou um pouco em alguns jogos que poderia ter ganho. Contra o próprio Hospício também, eu lembro que eu fiz, foi um dos primeiros jogos que eu fiz. Estavam ganhando, depois tomou um empate assim, questão de minutos, nos 2 últimos minutos, tomou 3-1, 3-2, 3-3. E faltou um pouco disso pro time, talvez um pouco de experiência, de segurar um pouco mais o jogo, segurar a vantagem e tal. Então, aí, enfim, acabaram os dois morrendo abraçados, mas o Canela melhorou bastante nesse finalzinho de campeonato, é um time para ficar de olho aí também para a próxima edição. O Canela animou, o Canela já está perguntando quando é o próximo campeonato, queremos jogar, estamos embalados e está. O Canela então ficou de fora justamente também porque perdeu do Deportivo Roca na terceira rodada. Eu fui aqui buscar 5-2, né? Se tivesse vencido ali, teria trocado de lugar com o Roca. Então, o Canela melhorou na reta final. E o Snoop Doping, Rodrigo Cross, o que acontece com o Snoop Doping? Terceira temporada deles, eles não estão conseguindo desenvolver o futebol, mais uma vez morrendo na praia, não conseguindo a classificação. Eles tiveram tudo para classificar. Eu teria apostado no Snoop Doping, Rodrigo Cross. Oitava rodada, eles tinham o Canela pela frente, o Roca pela frente. Eu lembro que nós falamos aqui, e eles não ganharam do Roca. 2-2, empataram. Era só ganhando aquele jogo lá, teria chegado a 7 pontos. E aí, contra o Canela, poderia vencer o Canela e chegar aos 10 pontos e ser o time classificado. Não conseguiu, né? Se a gente pensar nessa disputa entre os três ali, do sexto, sétimo e oitavo, com o White Pony já descartado naquele momento, o Snoop Doping não conseguiu nem ganhar do Roca e nem ganhar do Canela, né? Por isso que ficou de fora, mas teve a chance nessa reta final. O que falta para o Snoop Doping para ele conseguir entrar nesse estágio de G6 aqui, não ficar de fora mais um semestre? Acho que falta encaixar um pouco desse coletivo, né? A gente vê que ao longo do campeonato, o destaque do time foi o goleiro. O time, às vezes, ser goleado, até de perder, às vezes segura um empate. Então, faltou um pouco do coletivo do time. Quando o ataque encaixou agora, mais ou menos na fase final do campeonato, faltou um pouco de saber, né, enfim, matar os jogos, como foi contra o Deportivo Roca, que eles estiveram na frente, perderam muitos gols e acabaram tomando empate. Aí eles deixaram de controlar o próprio destino nessa última rodada, né? Então, falta, acho que, encaixar um pouco do coletivo, né? Eu não posso te dizer como estava nos últimos campeonatos, mas eles estão mantendo a base agora para a próxima edição, eles consigam melhorar aí. Nesse finalzinho mostraram um pouco de evolução. Acho que falta um pouco disso mesmo, assim, de encaixar o time, entrosar, encaixar esse coletivo aí, porque é um time que dá para brigar pelas 6 vagas, assim, não é um time, talvez, para primeiro e segundo lugar do grupo, mas Rapaz, essa sua internet tá ruim, hein, Rodrigo Cross? Pelo amor de Deus. Amanhã já estamos 40 minutos de gravação aqui. Vamos encerrando com os famosos palpites de Rodrigo Cross. Ele vai falar aqui. Rodrigo, o senhor estava me falando lá, a gente conversando, você falou, pô, eu preciso ver lá o quanto eu acertei, o quanto eu errei de palpites, porque eu estou achando que entre eu e eu estou acertando mais que você, hein? com certeza, com certeza, com certeza. Dessa vez eu vou deixar o senhor começar todos. O senhor vai dar o primeiro palpite em todos os nossas falas aqui. Vamos lá. O senhor vai ter que acordar muito cedo neste sábado para poder cobrir Hospício contra Manchester Potts. A pior defesa do campeonato, ou dos classificados, melhor dizendo, corrigindo a informação, contra o Hospício, o time fez tantos gols quanto sofreu, e que não terá o Careca. O que o senhor aponta aí? Quem vai para as quartas de final? Nessa daí, eu acho que vai dar Hospício. Hospício para o senhor. Para mim, Hospício ganha, mas vai ser no gol de ouro, tá? Vai ser no gol de... isso é interessante, pessoal, que vocês estão assistindo. Vamos lá. Chuteira é diferente de tudo que vocês conhecem.
Mata-mata, 50 minutos. Empatou, gol de ouro, também chamada de morte súbita, ou também de marcou, acabou, marcou, levou, né? Então, 10 minutos de prorrogação com gol de ouro. Saiu o gol, acabou o jogo, o time ganha. Em mantendo-se o empate durante 10 minutos, disputa de shootouts, 3 shootouts para cada lado, e em mantendo o empate, shootouts alternados, tá bom? Ninguém tem vantagem de empate aqui, é tudo decisão para gol de ouro ou shootouts. Então, para mim, o Hospício leva no gol de ouro do Manchester Pots. Em seguida, teremos o Luxemburgo voltando aos gramados contra o Catadão. Olha que jogo, esse é difícil de apostar, hein, Rodrigo? Esse é difícil. Esse é difícil, eu tô. Cara, eu vou. Quer ir para outro jogo antes desse? Não, eu vou no Catadão, vai. Eu vou no Catadão. Acho que o Luxemburgo vai estar mais frio, descansou nessa última rodada. Também deu umas vaciladas ao longo do campeonato. Eu vou dar uma moral pro Catadão. PP, infelizmente o PP vai tomar um rodo do Luxemburgo, porque o menino Zogby vai vir com tudo. Isso se ele se recuperar de contusão, né? Toru machucou, tá? Só a informação. Toru fora do Luxemburgo, machucou. O Zogby não sei se volta. O palpite do senhor é de fato um palpite muito bom, viu? Mas eu vou te falar que a experiência do Luxemburgo vai falar mais alto aqui. O time ganha do Catadão. Manda um abraço para o Adriano e companhia limitada do Catadão. Aí depois vamos ter um belo de um break até as 14h45. O Deportivo Roca encarando o Pinheirol, ou encarando o Chiarelli. Vamos falar aqui. Roca versus Chiarelli. Qual o seu palpite, Rodrigo? Aí isso eu acho que o Pirol leva, tá no melhor momento, tá jogando melhor. Acho que eles vencem esse jogo aí. Pois é, o Pinheirol que me deixou na mão na rodada anterior, quando só empatou, que eu não lembro quem, vai fazer com que eu aposte na força de vontade do Roca. Para mim, o Roca leva nos shootouts, tá? Esse jogo vai ter prorrogação, não vai sair gol e vai ter shootouts, e o Roca leva a melhor. E, finalmente, para completar, às 16 horas, teremos Mata Zap contra Meninos da Vila. É a hora da zebra, Rodrigo Cross? Ela vai pastar no gramado azul da quadra da Arena de Ouro Chuteira 5? Calma que vai voltar o sinal. Cara, eu vou de Matazap, vai. Eu vou de Matazap. O senhor vai na garantia, né? O favorito, Mas vai ser com emoção, vai ser com emoção. Matazap com emoção. Para mim, também. Matazap com emoção vai ser no gol de ouro. O Meninos da Vila vai vender muito caro essa derrota, essa eliminação aqui. O time também cresceu muito nessa fase final, tá? Isso é positivo muito para a gente falar aqui, tem que ser falado. Rodrigo Costa, é isso. Algo mais que o senhor queira colocar aqui? Precisa falar de Celtics, de Football? Estão lá descansando, só esperando aqui os seus adversários. Você acha que muda alguma coisa? Para finalizar, muda alguma coisa tanto tempo de espera para essas duas equipes, ou já são equipes tão carimbadas, experientes, que não muda nada? E a segunda pergunta, quadra maior, hein? A quadra agora é um pouco maior do que as que a gente vinha jogando. Isso aqui ajuda a equilibrar mais o jogo, ou pelo contrário, as equipes tecnicamente melhores, elas têm uma tendência a desenvolver melhor o futebol? Eu acho que ajuda mais essas equipes técnicas, mas também tem alguns times que tem uma galera que gosta de correr mais que as outras, né? Tem um time que joga mais cadenciado, tem uma galera que é mais correria. Então, acho que isso pode ajudar também, dependendo da característica de cada time. E eu acho que, em questão de descanso, sim, acho que não afeta, não. O pessoal, esses caras são bem experientes também. Acho que eles vão vir até com bastante sangue nos olhos aí, depois de descansar tanto tempo, eles vão querer vir sedento, tá? Pois é, dá até medo que o Scott nem volte para o mata-mata, né? Ou que o Celtics tenha deixado o seu futebol na primeira fase
Isso é o que é basicamente o que se espera um pouco dessas equipes. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Desculpe a longevidade do programa. Basicamente, a gente teve 2 programas aqui, né, Rodrigo? Falamos muito da última rodada, dos classificados e do que vem pela frente agora de mata-mata. Prometemos próximo programa um pouco mais curto, pelo menos falamos de todo mundo aqui e com propriedade, de quem estava lá, testemunhou e assistiu a todos esses jogos, Rodrigo Cross, e eu de gaiato levando aqui, perguntando para ele, trazendo as perguntas para a gente falar um pouco de todos vocês, tá bom? Um grande abraço a você que está eliminado, que descansem bem, acompanhem o mata-mata aqui e já convidamos para jogar Chuteira Júniors ou Festival Bola na Rede agora em julho, agosto, antes da próxima Copa Estrelato. Ao pessoal que vai seguir jogando, sabadão, chegar no horário, não esquecer documento, não esquecer uniforme, tá? Não esquecer documento, levem documento, chegar no horário, aproveitar os bons momentos, porque a temporada vai chegando ao fim e depois é só na segunda quinzena de setembro. Lembrando que times que chegarem em quartas de final estão no Chuteira 5 ou no semifinal. Agora me perdi, mas enfim, você tem grande chance de subir quem ganhar esse sábado. Abraço, Rodrigo. Abraço a todos em casa. Valeu.